Desfazer essas telas aqui, né? Fica mais brando. Muita poeira nessa construção. Aqui é uma construção, nem está terminada, né? E é onde a gente está reservando esta época de isolamento social. Mas tudo bem. Então, inicialmente, uma apresentação pessoal, dizendo que eu costumo dizer que eu estou Joaquim da Silveira. Eu sou natural de Marim, São Paulo. Fui lavrador nas terras da minha família até 18 anos, cerca de 18 anos. Havia perdido meu pai aos 14 anos. E aí, vindo para a cidade, eu me formei em técnico de construção civil. Não exerci essa função. E sou advogado de carreira desde 1990. Como professor, lecionei matérias técnicas no CEUNSP aqui em Itu, Salto, na década de 1990 também. Fui advogado do INSS de 1992 a 2005 e saindo dessa função eu reiniciei na advocacia privada com serviços jurídicos específicos de como eu havia tido contato com matemática ali no curso de construção civil. Então, eu iniciei fazendo revisão financeira nos contratos, normalmente bancários, partindo de uma ciência exata, que é a matemática, para uma ciência não tão exata, que é o direito, embora seja uma ciência jurídica. Então, posteriormente também, mais um trabalho jurídico específico, que é a redução e recuperação de tributos referentes às antigas teses pós-Constituição de 1988. Então, o que eu chamei de projeto Receber é o resultado desta trajetória de busca. Então, um período de 2003 e 2004, quando eu intentei a conversão ao judaísmo, porque eu encontrei, dentre todas as religiões que eu havia tido contato, eu achei que o judaísmo se aproximava um pouco daquela realidade que o meu coração aceitava. Então, conheci ali na Congregação Israelita Paulista o Rav Henri Sobel, falecido, né? E Rav Yehudá Buskila, não sei se vive ainda, mas foi este que me descobriu descendente de judeus, por parte de mãe. Então, portanto, pela legislação, pela Halahá, a legislação judaica, eu já era um judeu. E a minha estadia na comunidade seria apenas um retorno ao judaísmo. Dizendo que eu não terminei esse processo porque conhecia a Kabbalah. A Kabbalah, pelo Instituto Bnei Barur, de Israel, e onde todos são orientados pelo cabalista atual, Michael Lightman, ou Michael Lightman. O segundo período da minha vida foi que nós
formamos um pequeno grupo de estudantes de Kabbalah no Brasil e nós realizamos mini citrim, ou seja, mini congressos entre amigos em vários locais, aqui Rio de Janeiro, Serra Negra, Nordeste, alguns locais. E na medida em que eu avançava, eu comecei a ter algumas catarses, vale dizer, algumas correções, ou seja, onde os problemas aparecem, né, e há necessidade de solucioná-los. Hoje eu não tenho mais como problema, mas sim como desafios, ou seja, para passar um grau acima. Então, aí principalmente de ordem familiar e financeira. Porque uma coisa é quando você varre um cômodo qualquer no escuro, então você não vê aqueles ciscos miúdos passeando na tua frente. Mas quando você acende a luz ou deixa o sol entrar, isso começa a borbulhar na tua frente e na tua vida também é exatamente isso que acontece. Então começaram a surgir aí problemas de ordem familiar e financeira. Então, de um terceiro período, de 2008 a 2011, houveram sucessivas catarses, ou seja, sucessivos problemas, desafios a serem enfrentados. Na vida profissional também e na saúde. O que me levou a um pequeno isolamento social na época, entre 2008 e 2011. Então, aprimorei muito nessa ocasião as áreas jurídicas em que eu atuava e iria atuar. Isso reduziu a clientela. Então, se de um lado, no poder público, eu não tinha obrigação nenhuma de ganhar a ação e nem tinha também problema de localizar o cliente, eis que o cliente era um só, era o governo, o INSS, a autarquia mais complexa do governo do Brasil, do governo brasileiro. Então, é essa que concede as aposentadorias, as pensões, os auxílios acidente, auxílios doença e assim por diante. Então, ali, 2008, 2011, surgiram, portanto, alguns problemas de saúde. E foi então que eu comecei a perceber que a minha mente passava acima de tudo isso. A catarse familiar me levou ao divórcio, à separação da minha família. Um quarto período ainda, 2012 a 2017, houveram sucessivas alterações de relacionamentos familiares, companheira. Não me casei mais, mas tinha assim, união estável até. Locais de trabalho também, locais de escritório, clientela, etc., residência, mudei muito. E o meu relacionamento com clientes jurídicos. Então, eu aí fui estabelecendo um casamento, diria, da ciência milenar, que é a Kabbalah, com a ciência moderna, que é a física quântica, principalmente, mecânica quântica. E descobri as práticas cabalistas, as mesmas práticas, na física quântica. Então, conheci alguns gurus modernos, por assim dizer, dentre eles Horácio Frazão, aprendi muito com ele, Wallace Lima também, Laércio Fonseca, Ananda Porto e Elaine Orives. Aprendi muito com Elaine Orives. E eu descobri, eu estava convencido, estava autoconvencido de que eu estava e estou no caminho certo.
E aí, num quinto período, 2018, 2019, então foram muitos livros, muitos cursos, muitas videoaulas, muitas noites de dedicação. Comecei a atender os meus próprios clientes do escritório jurídico, aqueles que uma sentença, por mais favorável que seja, uma decisão judicial, por mais favorável que seja, não solucionava a vida desse cliente. Então, eu descobri que ele estava muito comprometido. Não era suficiente a minha ciência do direito. E comecei a atendê-los no meu próprio escritório jurídico. Largava praticamente o que eu estava fazendo no escritório jurídico, ou fiz muitas parcerias na época, que eu havia quem me fizesse o trabalho jurídico, cumprisse os prazos, audiências, etc. E passei a dedicar, passei a atender os meus clientes, aqueles mais complicados, com essa minha ciência, nova ciência, pesquisa, que eu ia arregimentando e ia fazendo diferença, tanto na minha vida como na vida desses clientes altamente comprometidos. Então, depois os familiares desses clientes, depois os amigos destes, até que eu não consegui mais dar conta, porque eu tinha o compromisso jurídico do escritório jurídico, portanto, eu sou um advogado sujeito a prazos judiciais, prazos legais, e não consegui mais atender a todos. Foi então que eu comecei a escrever o projeto Receber, Restaurando Vidas. Assim como também gravar os meus rascunhos de videoaulas, aquilo que eu achava que devia falar para alguém, porque isso ia melhorar o estado desta pessoa. E comecei a divulgar meu trabalho no Facebook. Então aqui está este link que vai levar ao grupo. E vamos ver se entra aqui, né? Eu creio que sim. E aqui está, portanto, a página do grupo, um guia para o tratamento espiritual. Então, vem aqui, por exemplo, dificuldades financeiras, doenças físicas e o remédio, né? Que nós vamos ver a partir de agora. Então, tá aí, acho que todo mundo viu, anotou eventualmente, entrou, está no vídeo o link para acesso. E aqui as pessoas pedem para fazer parte, vir a contribuir com as suas participações, etc. Bem, até que eu me tornei um produtor digital. Não digo que foi por conta própria isso. Fui orientado, porque há profissionais da área de internet, da área de divulgação na internet, o TI, o Tecnologia de Informação, que eu já estava, por causa do escritório jurídico, já praticamente tudo digital, tudo por conferência, principalmente nessa época de pandemia, a gente vê isso, mas já estava com o escritório assim na internet, ou seja, cada
profissional tem um login, uma senha para alimentar o sistema, assim como cada cliente também tem um login, uma senha para acessar os seus processos, as questões financeiras referentes aos processos que são da sua titularidade, do seu interesse. Então, me tornei um produtor digital e hospedei o treinamento, né? Esse treinamento, Projeto Receber Restaurando Vidas, o treinamento integral em videoaulas, e-book, textos explicativos e principalmente os diagramas, os principais de minha autoria, numa plataforma de educação à distância. Então aí está. Este é o link para o respectivo acesso, onde o internauta irá cair nesta página, onde eu faço uma apresentação dizendo que o meu quadro era pior do que o seu quadro muitas vezes. De onde eu saí, o que eu me tornei? Me tornei aí um vencedor em relação àquela pessoa sem nenhuma expectativa. Né? Então, eu tenho todos esses períodos que eu acabei de falar, com base nessa sabedoria milenar que realmente funciona. Qualquer ser humano pode acessar um estado de ser melhor, fazer mais e receber mais e melhor deste universo. E eu sou a testemunha viva desta certeza, desta verdade. Então, explicando um pouco da escalada espiritual de uma pessoa, qualquer que seja ela, salvo algumas limitações provenientes do destino, que impossibilita de ter esses contatos, eu recebi a revelação de que o tratamento, eu vou tratar aqui, eu vou chamar de tratamento de uma pessoa. Esse tratamento é realizado em 4 fases distintas, cuja conclusão é o seu alinhamento mental com o projeto de suprimento das suas carências. Em um ou mais dos 4 pilares que sustentam o ser nesta vida físico-material. Eu descobri que nós temos de compreender que o fato de estar no nível hominal, no reino falante, o último dos reinos criados, no plano divino da criação, o reino hominal, o reino falante. O fato de estarmos neste reino não quer dizer que todos nós sejamos humanos do ponto de vista técnico. Muitos são apenas animais melhorados. Por quê? Porque conseguem intelectualizar o próprio egoísmo. É duro dizer isso? É, mas é a realidade. Todos fazem isso. Todos fazemos. Então, o desenvolvimento humano vem antes do desenvolvimento pessoal. Essa é uma realidade que, para a maioria, atualmente está
totalmente invertida na humanidade. O desenvolvimento pessoal, saúde perfeita, suprimento farto, ocupações agradáveis, rentáveis, riqueza, relacionamentos bons, saudáveis, acontece, pode ocorrer por acidente, mero acidente, porque a pessoa ainda está inconsciente dessa realidade, inconsciente que ela pode criar a realidade e que ela vem criando a realidade de cada dia, da sua vida inteira, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então, o desenvolvimento pessoal, o sucesso na vida, ele ocorre ou pela coragem de enfrentar a si mesmo, ou pessoal ocorre por acidente. Eu passo que o desenvolvimento humano, então você ser rico é por acidente, você ser saudável por acidente, você ter a ocupação que você sempre sonhou é por acidente. Não que você crie aquilo conscientemente. Está criando, mas inconsciente. Ao passo que o desenvolvimento humano ocorre ou por coragem de enfrentar a si mesmo, ou pela pressão da natureza integral das coisas, que nós cabalistas chamamos de Tevá. Natureza integral das coisas. Eu acredito que nenhum de vocês pararam para pensar o que é isso. O que está envolvido em Tevá. Então, inicialmente, o desenvolvimento humano, aí a primeira fase do tratamento, entre aspas, que é a desprogramação de crenças. Aqui, eu costumo recomendar, e fica recomendado a você também, que está vendo esse vídeo, que corra até a papelaria mais próxima e adquira ali uma caneta nova e um caderno novo, onde você começará a fazer anotações a respeito das suas percepções de vida. Então, como eu disse, cada indivíduo no reino hominal, reino falante, o último dos reinos criados por Tevá, tem um programa rodando aí, criado por informações herdadas e informações adquiridas no decorrer da vida. Esse é o programa com o qual você aí encara algo, alguém, alguma coisa, algum local, situação, circunstância, fato, acontecimento, que estão relacionados aos 4 pilares que sustentam a sua vida. Vamos aos 4. Saúde. Então, você tem a saúde mental, física e emocional. Eu não vou dizer espiritual ainda, porque somente no final do tratamento, quando você se desenvolveu como humano e como pessoa, é que você terá um início de vida espiritual. Outro pilar que é suprimento corporal, financeiro, econômico e patrimonial. Faz sentido? Ocupação profissional, comunitária, social, de lazer, familiar. Relacionamentos com o próprio semelhante, outra pessoa, como você mesmo, e também e principalmente com os demais reinos da natureza integral, porque você não está acostumado com isso. Então você consome animais, assim como convive com eles. Você consome vegetais, assim como convive com eles. Você
consome sal, por exemplo, água, medicamentos, misturas, alimentos, vegetais, assim como convive com aquela planta que está ali no canto. Você não parou para pensar nesses relacionamentos. E isso faz você mais humano. Vai tornar você um ser humano melhor. Então, essas crenças são convicções, são crenças mesmo, assumidas como verdades absolutas. Muitas delas em desacordo com o que você vai começar a aprender agora. E lá no treinamento você tem um contato muito preciso com isso, que é o plano mestre da criação. Que tudo rege através de leis eternas, imutáveis, justas e universais. Eu abreviei isso para Leiju. Leis eternas, imutáveis, justas e universais. Se aplica a tudo. E que, portanto, estão impedindo aquelas convicções e crenças que estão fora desse plano mestre, só servem para impedir que o indivíduo humano seja, faça e receba mais e melhor do que o fruto do destino que é dado a cada um por absoluta bondade e misericórdia de Deus, misericórdia divina. Significa, se a pessoa nada fizer neste mundo, nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista pessoal, ele vai com a mesma mala que trouxe. Com a mesma evolução, até o ponto que chegou até então, não fez absolutamente nada por ele aqui e volta com o mesmo métier com o qual ele veio para cá. Alguns entendem o que eu estou falando, outros não. A maioria não vai entender isso, que ainda não é hora de entender isso. Muitos poucos têm um grauzinho de espiritualidade. Então não peço que entendam isso. Mais tarde será revelado isso. A outra fase, ainda no desenvolvimento humano, é reprogramando o existir. Então, como aqui na primeira fase você conheceu o plano mestre e as leis que regem esse plano, muitas daquelas convicções, daquelas crenças que antes segurava você, segurava o indivíduo, eles vão se dissipando. Como aconteceu comigo, como acontece com todos os estudantes. Então a vida fica mais leve porque há menos elementos com os quais se preocupar no cotidiano da existência. E é normal que a pessoa venha a enfrentar, a separar, a enfrentar problemas que antes ela não tinha. Como aconteceu comigo, acontece com todos os estudantes. Por isso a coragem. Porque ela começa a se separar do lixo que ela carregava por causa de algo, alguém, alguma coisa, algum fato, algum local, situação, circunstância, fato, acontecimento. Repetir fato. Isso é chamado de catarses. Muitas catarses. Muitos problemas. Pequenos e grandes. Mas você verificará que não há problemas. Então, o suprimento de uma carência
pessoal, existencial, fruto da necessidade mesmo ou do desejo, ocorre em 4 fases: coragem, confiança, certeza e realização. O suprimento da carência ocorre nessas 4 fases, com o exercício corajoso da primeira fase. Coragem. Coragem para ter confiança. Confiança para ter certeza. E certeza para realizar. É nesta fase, reprogramando existir, que o indivíduo humano começa a exercer a coragem de encarar a si mesmo para reconhecer que ele recebe do universo exatamente aquilo que continua pedindo e que não percebia que vinha pedindo. É aqui que ele percebe que não tem nada e nem ninguém causando a sua vida. É aqui que ele percebe que ele também não é culpado, mas é o único responsável pelo que vem sendo, fazendo e recebendo nesta vida, nos pilares que o sustentam. É aqui que ocorre o desenvolvimento verdadeiramente humano. Percebe que antes ele era apenas um animal melhorado, diferente dos demais animais, porque ele, como eu disse, intelectualiza a própria maldade. Só por isso ele é diferente. Por isso, os compromissos com toda a humanidade, com as pessoas que conhece e consigo mesmo. Estabelecido num diagrama. Então, aqui, dependendo da sua coragem, a pessoa passa a vibrar até o nível da aceitação, o chamado nível do perdão, que é 350 Hz. E aqui um slide. Então, nós vamos acessar esse slide para ficar mais clara a compreensão. E eu vou localizar aqui esse material complementar que nós temos, que é, portanto, como eu disse, o slide 18. Então, 18. Aqui está. Então, aí vem as 3 questões, e essa ferramenta, está aí escrito, é utilizada para avaliar o grau de comprometimento humanitário, social e pessoal. Está muito claro isso. São as 3 questões fundamentais humanas. O que você faria de mal ou de bem para a humanidade de toda a Terra, caso você tivesse esse poder? Social. O que você já faz ou adoraria fazer de mal ou de bem, até mesmo gratuitamente, para as pessoas que você conhece? E pessoal, o que você já faz, não pode fazer, mas gostaria de fazer, de bem ou de mal, para si mesmo, que está mudando ou mudaria a forma com que você vive atualmente? Compreenderam? Muito bem. Eu recomendo que, ao invés de imprimir esse diagrama, esse slide, eu recomendo que você copie e responda no caderno, que eu já orientei a comprar,
com a caneta nova, não outra caneta, a nova. E não uma folha de caderno qualquer, um caderninho mesmo. Recomendo que copie e responda no caderno para gravar no subconsciente. Que a sua humanidade depende que o ser integral realize isso em si mesmo. Não só intelectualmente. Isso você já faz. Bem, dito isso, vem agora a fase do desenvolvimento pessoal. Então, nessa fase, o indivíduo irá explorar mais 2 das 4 fases do que eu chamei de tratamento em si mesmo. E a primeira é a programação de vida. Então, se nem todos os indivíduos humanos têm um claro projeto de vida, mas justamente por isso, todos têm algum tipo de carência. Porque se tivesse um projeto de vida, dificilmente teriam carência. Faz sentido? Jamais teriam problemas, e sim desafios. Então é necessário identificar se essa carência é por necessidade mesmo, ou seja, a água já o alcançou, Tevá já alcançou. Tevá que não dá saltos, mas também não para, ao contrário de você. Você dá salto, mas também para. Você Tevá alcançou. Então você tem problemas, sofrimento. Então, se você identifica se essa carência é por uma necessidade mesmo ou é por um desejo, essa distinção pode evitar sofrimento. Eu já sofri muito por aquilo que eu não tinha necessidade. Mas eu queria mostrar para outros que eu podia, que eu era, que eu fazia, que eu tinha. Será que você não está sofrendo por causa de algum desejo que não necessidade? De qualquer forma, é esse o momento de atribuir uma nota de 1 a 10 para absolutamente todas as suas realizações. Avaliação que também é realizada através de outro diagrama de minha autoria. Vamos a ele. Então, uma autoavaliação. Essa autoavaliação é feita neste diagrama. Então, vocês têm ali os pilares que sustentam o ser, o nível de satisfação, nota de 1 a 10, portanto, e ali vocês têm saúde, o primeiro pilar, não por ordem, mas, digamos, está desenhado ali como sendo o primeiro. Então, você tem a saúde física. Atribui nota de 1 a 10. Você tem saúde física que está existindo. Né? Então, não é 0 de saúde física. Você tem uma certa saúde física. Dá uma nota para isso de 1 a 10. Mental, idem. Emocional, idem. Espiritual, que está grafado em vermelho, porque você ainda não tem. Pode ser que não tenha saúde espiritual. Que ao final do tratamento é que você terá uma noção de espiritualidade e poderá caminhar também nesta senda. E uma vez caminhando nesta senda, você não se preocupará mais com a saúde emocional, mental ou física. Não há razão para preocupação com esses níveis que ficam abaixo da barreira. Na questão do suprimento, você tem um suprimento corporal ao consumir alimento, bebidas, etc. Higiene, capacidade do suprimento corporal. Nota de 1 a 10
Econômico-financeiro, nota de 1 a 10. Lembrando que economia significa isto menos isto. Ganha 10, gasta 8, tem 2 de economia. Economia e finança não se confundem. E, finalmente, o patrimonial. Então, se você tem um objeto qualquer, esse telefone, por exemplo, isto é um bem, isso é um patrimônio. Então, tem o patrimônio, casa, carro, apartamento, boi, fazenda, cada um tem o seu tamanho aí. Nota, como é que está suprido isso? Nota de 1 a 10. Ocupação, idem. Ocupação profissional, onde se ganha o pão. Está feliz com isso? Nota de 1 a 10. Comunitário, está feliz com isso? Nota de 1 a 10. E de lazer. A vida não é só trabalho e não é só sociedade. Não é só isso. Mas como que está o seu lazer? Está feliz com o teu lazer? Nota de 1 a 10. Relacionamento, reino falante, você e seu semelhante. Social, familiar, profissional. Reino inanimado. Água, maré, sal, sol, estrela, lua, galáxias, planetas. Né? Reino vegetativo. Como que está a convivência entre você e aquela samambaia ali do vaso? Está feliz com ela? Está consumindo oxigênio normal? Está respirando oxigênio? Ela está fornecendo. Mas também você está comendo aquela saladinha de alface, de almeirão, tomate, aquele arroz, aquele feijão. Reino vegetativo. Nota, como que está seu relacionamento? Nota de 1 a 10. E o reino animado. Como que está a amizade entre você e o animalzinho de rua, o seu animalzinho de estimação, tartaruguinha, cobra, gato, cachorro? Mas como é que está o teu organismo em relação à carne vermelha que você come lá no churrasco? Né? Ao peixe que você pesca e prepara e come. Como que está esta convivência? Nota de 1 a 10. Aí eu recomendo que cada um some, né, todas as notas atribuídas para acompanhar a evolução geral ao final do treinamento e depois. Porque isso aqui é um treinamento para a vida. O que você vai fazendo é aprimorar você mesmo e o tratamento. Na medida que você aprimora ainda mais. E uma segunda versão de você mesmo passa a ser construído. Cada vez melhor, mais completo, mais íntegro em si mesmo. Então eu posso imaginar que todos já passaram, já falaram que se a vida fosse assim, se você fosse aquilo, se pudesse fazer isso ou aquilo, e se tivesse isso ou aquilo, seria feliz. Né? É quase um mantra isso. Eu chamei isso de estação felicidade. E isso nunca é estável na vida de uma pessoa. Porque o ego humano, notem bem, o ego humano não pode ser suprido. Porque o desejo de receber, que vocês verão no treinamento, que é a única coisa genuinamente criada, não há mais nada criado.
O resto é modificação, é alteração, é transformação. Assim como você começa a fazer agora na tua vida. A transformação é do que já existe. Se precisar criar alguma coisa, haverá energia suficiente para isso, que é emanada através de um pensamento na consciência. Mas não há. Você pode fazer uma vida feliz com o que já existe. Neste mundo, nesse universo. Você está tendo agora o método de fazer isso. Então eu chamei isso de estação felicidade. Isso nunca é estável, porque o ego humano não pode ser suprido. E a coisa genuinamente criada é o desejo de receber, e ele está em constante mutação. Os cabalistas descobriram que os nossos desejos por prazer evoluem em 5 estágios. Nós vamos estudar que o primeiro, o mais básico, é o desejo por algo como comida, saúde, sexo, abrigo, família, procriação, né? Prole, continuidade da espécie, o que é natural. O segundo estágio é a aspiração para acumular as coisas. As coisas do primeiro estágio, entendido como o desejo por riqueza. Como atualmente há moeda de troca, então aqui nós achamos que o dinheiro, a moeda, garante a sobrevivência e uma boa qualidade de vida. E como a pessoa intelectualiza esta condição, esse desejo intermediário o separa dos animais e de muitas outras pessoas. Que ela tem uma vibração corporal superior, mais alta. Notam? O terceiro estágio do desenvolvimento do desejo humano é a busca por algo como honra, fama, poder, domínio. E aqui nós apreciamos controlar as demais pessoas com vibração inferior, que o seu desejo está superior, então a vibração inverte também acompanha. Então aqui você domina um montão de pessoas, que a sua vibração é superior a delas. Mas você controla a si mesmo. Porque você parece ser íntegro, parece ser bom, parece ser honesto, parece uma pessoa boa. Então, se controla a si mesmo. No interior de si mesmo, nada mudou. Não há correção. Mas exteriormente você estereotipa isso. Esse é o terceiro nível do desejo de receber. Então, aqui você vê aquelas meninas, aqueles meninos, trocar a sua mesada, a sua herança por fama de jogador de futebol, de modelo, de atriz, ator. Para acontecer na vida, seja na fama, na honra, no poder, no domínio. Ele está acima do dinheiro, acima do segundo estágio. Então aqui muitos trocam a sua fortuna por esses desejos. Pode observar. E no quarto estágio? Aqui aparece o desejo por conhecimento, autoconhecimento. E aqui nós estudamos até aquilo que não é mais necessário. Um senhor de 90 anos já tinha passado a clínica para os seus filhos e genros, netos, recebiam a mesada e toda vez que havia um congresso nos Estados Unidos, um congresso em Israel, na área de medicina, ele era meu vizinho,
Ele ia, gastava tudo que ele havia recebido de participação por uma coisa que ele nunca mais irá utilizar. E nem sei também se vai conseguir passar para quem está no comando da sua antiga empresa. Né? Desejo por conhecimento e autoconhecimento. Então aqui nós pensamos que ter conhecimento nos fará felizes. Ou nos conhecendo melhor nos fará felizes. Já há aqui um divisor de águas entre o estado material e o estado espiritual. Quando você tem vontade de se autoconhecer. Mas somente quando o quinto e último estágio aparece, nos sentimos atraídos para algo que está fora do nosso alcance. E aí até pensamos que outras coisas que estavam aquém eram fáceis de conseguir. Né? Então nós sentimos que nos conectando a esse algo que não está aqui nesse plano, nós poderemos alcançar maior e mais duradoura satisfação. E então passamos a procurar como fazer essa conexão. Esse é o nível espiritual do desejo. Então esse desejo por algo superior é chamado desejo por espiritualidade. Então tem um outro diagrama que o cabalista desenvolveu e que é esse aqui da evolução dos desejos. Então o desejo de receber aí está mostrando muito claro tudo isso que eu falei, até o nível da espiritualidade, daquele ponto no coração. Aquele ponto que precisa se conectar. Aqui, você sente a necessidade de se conectar com outro. Somente aqui você quer encontrar o outro, que é você mesmo, que estão em equivalência de vibração. Antes, não. Antes, o seu relacionamento é porque você depende daquelas pessoas, do comportamento delas, ainda que seja para enganá-las. Mas aqui, você sente a necessidade de encontrar o outro. O eco do outro em você e o seu eco no outro. Isso é chamado espiritualidade. Veja, nível 0, 1, 2, 3, aliás, nível 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, cada pessoa pode viver 80, 100 anos, para sermos otimistas, ou milhões de anos. Alguns sabem do que eu estou falando. E não experimentar essa gota de unificação com o superior. Portanto, enquanto isso não acontece, a nossa vibração em hertz passeia nos níveis deste mundo, entre o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Está escrito? Faz sentido? Mais precisamente entre 20 Hz, que é o nível da vergonha, da humilhação, e 310 Hz, que é a disposição otimista. Então está escrito, neste mundo tereis aflição, até o nível 310. Mas tende bom ânimo, nível 310.
estabilização. Eu venci o mundo. 310 até o ômega, até o infinito. Vibração inerte significa espiritualidade. Você vibra como no sutil, como sutil. Passa-se a viver neste mundo, na estabilidade e no outro mundo. Esse é um cabalista. Enquanto não revelamos o ponto no coração, esse que vocês viram aí no diagrama, Nekudah Shebalev, em hebreu, ponto no coração, Nekudah Shebalev, nós vamos ao menos ser mais inteligentes e trabalhar a razão para que cada um possa definir, então, uma base para trabalhar em si mesmo. Portanto, da mesma forma que cada um avaliou as suas próprias realizações, agora cada um irá definir a sua estação felicidade, ao menos por agora. Depois tudo isso muda, porque, como eu disse, a escala é evolutiva. Mas com esta providência, você irá dar um passo além de si mesmo, além do que você é, além do que você faz e além do que você tem. E um novo slide. Uma autodescrição daquilo que você deseja para ser feliz, é a sua estação felicidade. Aqui está a mesma coisa daquele outro gráfico, as mesmas partes. O que você precisa realizar na sua vida física? Melhorar uma dor? Ter um corpo mais sarado, talvez? E na sua saúde mental? E nas suas emoções? Suprimento idem. Patrimonial, o que você precisa ter? Por desejo ou por necessidade? Tá. Econômica. Qual a reserva financeira? Financeira. Não pode ter um boleto na gaveta em atraso. Ocupação profissional. Está na profissão que você gosta? Qual função você gostaria de exercer? Um concurso, talvez? A questão voluntária. O que você faz para ajudar a comunidade? E como que você curte os seus momentos de descanso? Relacionamentos pessoais com o reino falante. A ocupação familiar, comunitário, no lazer. Reino animal, que nós já falamos, como que está seu relacionamento? O que você precisa conquistar para ser feliz? No relacionamento com o reino animal. Precisa de um animal de estimação? Precisa comer determinada carne? Enfim, o que você precisa conquistar aqui? Reino vegetal. Quero comprar a muda de uma palmeira. Quero ir lá na serra, respirar aquele oxigênio que vem daquelas árvores frondosas. Né? O que você precisa conquistar para estar feliz com o reino vegetal? E com o reino inanimado? Preciso tomar determinada água, preciso curtir as ondas da maré, preciso tomar sol, preciso apreciar a lua, as estrelas. O que você precisa para estar feliz se relacionando com esse reino inanimado
da natureza. Copie no caderno com a caneta nova, porque o seu subconsciente vai entrar em contato com isso. Consciente e inconsciente. O ser começará a trabalhar integralmente neste projeto e não intelectualmente, intelectualizando uma situação, mas preparando para viver efetivamente essa situação. Depois soltar. Bem, finalmente nós chegamos ao fim, onde você vai finalizar o seu tratamento humano e pessoal, que é o alinhamento mental. Esta é a fase que finaliza o tratamento. Ao perceber que você já se tornou mais humano, aceitará facilmente a sua integral responsabilidade pelo que você é, faz e tem. Seja o que for. E com isso, o estado de aceitação ou de perdão fica mais próximo. Então você pode exclamar, como está escrito pelo cabalista: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? E se não agora, quando? O mestre Hillel proclamou isso. E você pode também seguir Hillel. Bem, você já tem uma nota geral porque você é, faz e tem, né? Por aquele diagrama onde você deu nota de 1 a 10 para as suas realizações até o presente momento. Além disso, você tem também uma nota individuada para cada um dos 4 pilares que o sustenta nessa existência, assim como para cada item de cada pilar. É isso? Tudo individuado. Com isso, você sabe agora com clareza solar quais são os pontos que devem ser reforçados na sua vida pessoal. E se antes você teve a coragem para examinar as suas crenças, convicções, assim como confiança no plano mestre que você já estudou lá no treinamento e nas leis que regem tudo isso, e certeza da realização da criação, daquela criação, como que tudo veio à tona, a criação divina, agora você vai fazer o mesmo em relação à transformação, não criação, transformação divina do seu plano individual, para suprir as suas carências. Vejam que em 1777, o francês Lavoisier mostrou ao mundo que a massa dos produtos da reação era igual aos que deram origem a essa mesma reação. Era o princípio da conservação de massas, conhecido pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se quiser pesquisar o porquê Lavoisier chegou a essa conclusão, pode pesquisar. Ele disse que não há perda, mesmo que as coisas se transformem, de queimar uma determinada, fazer uma caeira de lenha e queimar aquela lenha, a massa se conserva. Não há perda. E também não há criação. Houve transformação. Fumaça, fogo, etc. Então não há nada para criar, porque tudo já foi criado. A partir
da existência na inexistência. Ou inexistência na existência. Que lá, no treinamento, a gente explica profundamente isso. Até o ponto de que você se preocupe apenas como era no princípio. E não como era antes de haver qualquer coisa para chamar de antes. Tudo está criado. Mas para o seu projeto, a transformação de algo existente irá aparecer criação de uma nova realidade. Então você vai aprender a colocar o seu plano de transformação dentro das mesmas etapas, das mesmas leis em que se deu o plano da criação. Ou seja, você vai colocar Deus da criação na sua transformação. Ou ainda, utilizar todos os poderes que criou e manifestou para agora transformar o criado e torná-lo manifesto numa forma ainda inexistente, para atender a sua carência pessoal. O que o seu coração pede. Então aqui, eu não vou ter tempo de explicar essa transformação versus criação, mas você podem observar esse diagrama onde você vai fazer alguns movimentos conscienciais. A partir de antes da criação, como era antes e como era no princípio. Então, coragem, quase praticamente repetindo o que eu já falei, revisão de todas as convicções e crenças, os relacionamentos, na saúde, nas ocupações, no suprimento. Você vai exercer um pensamento. A emanação absoluta vai emanar energia e vai colocar a primeira letra do tetragrama sagrado do Yud Rei Vav Rei, que é Deus. Vai ter confiança para avaliação da probabilidade de ocorrência do objeto pensado. Viver antes de materializar é o exercício da fé. Aqui uma sensação, e quando conseguir ter essa sensação da probabilidade, você criou. Letra Rei do nome de Deus. A certeza, detalhes, incluir detalhes do objeto criado na mente. Cor e tamanho, objeto da visão. Som, objeto da audição. Textura, tato. Cheiro, olfato. Gosto, paladar, se o caso. A emoção que vem disso. Aqui você está formando o objeto criado. Finalmente, a realização, a vivência do objeto formado e a transferência da mente para o corpo, de modo que os órgãos, células, moléculas, átomos, partículas, especialmente quarks, cordas, se tornem um sentimento de toda a tua estrutura. E então a manifestação, você passa a viver como se fosse aquilo, como se fizesse aquilo e como se tivesse aquilo. Dito isso, mostrado isso, definidos os pontos dos 4 pilares que o sustentam nessa vida, saúde, suprimento, ocupação, relacionamento. Lá no treinamento a gente não se cansa de repetir isso. A ser reforçado, você irá agora, como diz, coragem para confiar, confiança para ter certeza, certeza para realizar e realização para vivenciar e soltar o objeto vivenciado.
Então, realizado na mente, objeto, a transformação da vida, algo, alguém, alguma coisa, fato, acontecimento, local, situação, circunstância, é necessária a transferência da realização para o corpo, de forma que todos os seus órgãos, células, moléculas, átomos, partículas, especialmente o quarks, e lá no treinamento se fica sabendo o porquê do quarks, o fluido cósmico, bóson Higgs, cordas, de modo que toda a sua fisiologia passa a viver aquele estado de realização. E o universo tem um fluxo de energia que faz com que tudo ande da melhor forma, da melhor maneira possível, se não houver interferência, que é a inteligência das leis Ju, leis imutáveis, eternas, justas e universais. A interferência é colocar pressão, ansiedade, força, resistência, e assim interferir no fluxo natural das coisas. Quanto mais se coloca pressão para ter resultados, sejam quais forem, menor e pior o resultado que se obtém, porque o universo já tem um crescimento acelerado, em todos os sentidos, e acima de tudo é harmônico, porque você já aprendeu suas leis. Não há necessidade de pressão. Não existe maior poder do que soltar a realidade transformada. É uma arte fácil de entender, mas a aplicação exige um refinamento de consciência para chegar ao ponto do estado da arte de soltar. Já está vivendo. Sua mente já passou para a sua fisiologia a vivência daquilo modificado, daquela realidade que você deseja ou da qual necessita. Então, desapego total, porque já se vive na integridade do ser aquela nova realidade transformada. E isso não quer dizer não fazer nada. É exatamente o contrário. É a maior ação que uma pessoa pode fazer. É a ação através da não ação. Fazer e soltar. Fazer e soltar. Fazer e soltar. Quando você começa a pensar num projeto, ele é cheio de arestas. Depois vai aparando arestas, é como se fosse um cubo. Aparando os arestas, tirando, pondo, até que fica muito redondo. Não há o que tirar nem pôr. Solta. Vive e solta. Pensou, emanou. Sentiu a probabilidade, criou. Colocou os detalhes, emocionou e formou. Né? A mente transportou, transferiu essa sensação para a integridade do corpo. Viveu, portanto, manifestou. Fazer e soltar, fazer e soltar. Cada coisa. O que você criou, o que você emanou, vivenciou, soltou. Vai fazer outra coisa. E repete o processo. O resultado virá o mais depressa possível. Fazer o máximo que puder e soltar. Deixar o universo resolver o que é preciso da melhor maneira possível. Porque assim é L'chaim.